Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Hoje nós vamos estudar a igreja de Pérgamo. Nós já estudamos 2 das 7 cartas. Iniciamos essa série com o objetivo de trazer à memória uma mensagem vinda direto de Deus para a sua igreja. Nessa carta ao Apocalipse, o Senhor revela seus planos para a terra. E Ele já nos apresenta qual vai ser o nosso futuro. Mas diante de um plano de destruição completa, o Senhor tem sempre uma mensagem de esperança para o seu povo. Então essas 7 cartas, elas são... Obrigado, irmão. Essas 7 cartas, elas são endereçadas a igrejas que representam todas as igrejas de todas as eras. Isso nos inclui, para que venhamos a refletir acerca daquilo que o Senhor tem a alertar a sua igreja. E como eu disse a vocês, dessas 7 cartas, 2 cartas apresentam apenas elogios, a de Esmirna e a de Filadélfia. 4 cartas nós vemos elogios e repreensões, e uma carta que tem apenas repreensões, que é a igreja de Laodiceia. E hoje nós vamos estudar essa carta de Pérgamo, que tem tanto elogios quanto repreensões. E o título da nossa mensagem é A Igreja e o Mundo. Talvez, a semelhança do que aconteceu com a carta aos Efésios, talvez nós não venhamos a estudar todo o conteúdo da carta de Pérgamo hoje, né? Pois é importante que nós venhamos a entender de maneira completa e profunda as palavras que aqui estão descritas, para que possamos aplicá-la à nossa vida de maneira particular. Então, o título hoje é, como eu disse a vocês, A Igreja e o Mundo. Nós estamos aqui na igreja de maneira física, né? Espero que todos estejam aqui também de maneira espiritual. Nós estamos aqui na igreja, mas passamos a semana inteira nos nossos afazeres diários. Então, muitos de nós trabalham com um trabalho que nós costumamos dizer, né? No cretez, no secular. Temos a nossa família, temos a nossa casa, temos vizinhos, temos parentes, vamos a supermercados, padarias, hospitais. Estamos transitando por esse mundo, não somente no sentido físico, mas também no sentido espiritual. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o poder dele, e quem deu esse poder foi o próprio Deus, desde a queda. E esse relacionamento entre o cristão e o mundo sempre foi algo extremamente complexo. Pois até que ponto o cristão pode e deve se vincular a determinadas coisas, até que ponto não, como o cristão deve se posicionar em relação a determinadas posturas. E esse assunto é um assunto extremamente polêmico e controverso. Por isso que é importante que nós venhamos aproveitar essa carta que trata especificamente desse assunto, para que nós possamos estruturar uma linha de raciocínio, que possamos tomar as nossas decisões diárias com a nossa consciência em paz no Senhor, na certeza de que estaremos fazendo aquilo que lhe agrada. Então a carta à igreja de Pérgamo é uma carta escrita a essa igreja que estava sofrendo, né, um ataque maciço por parte do mundo, do mundanismo. E como sempre, o mundanismo ele não entra pela janela nem pela porta da igreja. O mundanismo surge do banco da igreja. Pessoas que já estão na igreja e que não, muitas vezes não querem viver uma vida de santificação, uma vida de busca ao Senhor. Então essas pessoas, elas se levantarão com uma carta, como Paulo escreveu, como Paulo pregou em Atos 20, Lucas escreveu. Ele disse que surgiriam pessoas no meio da própria igreja que falariam coisas perversas, coisas estranhas, coisas
incorretas e levariam muitos consigo. Então essa carta é escrita para mostrar essa realidade, que nós cristãos não enfrentamos perigos apenas externos, nós cristãos como igreja enfrentamos perigos internos também. E a diferença das perseguições que surgem de fora para dentro, o mundanismo é um perigo que surge de dentro para fora. Quando a igreja começa a seguir um padrão que não é o de Deus, mas que é o padrão do mundo. Eu queria convidar os irmãos a orarmos um pouco mais nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, nesse momento. Nos confessamos, Senhor, diante de Ti como incapazes, inúteis, fracos, pecadores, Senhor. Somos tudo isso e muito mais, Senhor. Ai de nós se não fosse a Tua graça, Senhor. Quem seria de nós se não fosse a Tua graça? Mas é mediante ela nós nos apresentamos diante do Teu trono com confiança, como está escrito na Tua palavra, buscando o alimento sólido de Ti nessa manhã. Que o Senhor nos dê pão para alimentar a nossa alma, que o Senhor nos dê a água da vida para nos vivificar ainda mais para Ti, Senhor. Eu oro para que esses minutos de fato sejam proveitosos para a nossa alma e possam mudar a nossa existência, Senhor terrena. Que o Senhor possa trazer, Senhor, um significado real para as nossas vidas. Que nós possamos estar com a nossa mente e o nosso coração abertos e dispostos, Senhor, a recebermos aquilo que o Senhor tem a nos dar, Senhor, para o nosso bem. A começar de mim, Senhor. Sou totalmente incapaz, inútil, Senhor. Mas aprove o Senhor escolher que eu fosse o portador da Tua mensagem nessa manhã. Por isso eu peço que Teu socorro bem presente, Senhor, Teu auxílio, para que eu consiga fazer com zelo, Senhor, aquilo que o Senhor pré-ordenou pela Tua soberana vontade. Eu oro para que os meus irmãos também, Senhor, sejam agraciados com a mesma graça e todos nós possamos, nessa manhã, crescermos na graça e no conhecimento de Ti, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Como eu disse a vocês, essa carta é escrita a uma cidade ou uma igreja que ficava em uma cidade cujo nome era Pérgamo. Essa palavra Pérgamo é uma palavra que aos nossos ouvidos talvez soe familiar, pois é da palavra Pérgamo que vem a palavra pergaminho, e naquela época eram formados livros, né? E eu queria, antes mesmo da gente começar o estudo da carta, trazer algumas considerações acerca da cidade que ficava essa igreja. Afinal de contas, todos nós sabemos, ao longo desses últimos estudos aos domingos, que o Senhor se apresenta de uma maneira diferente a cada uma dessas igrejas, e a apresentação do Senhor, tanto como a sua exortação e a sua promessa em cada carta, ela é feita de maneira a aproveitar o contexto daquela localidade que receberia no primeiro momento essa carta. Então, o Senhor se apresenta para essa igreja como aquele que tem a espada afiada. E por que o Senhor faz isso? Não é por acaso, irmãos. A cidade de Pérgamo foi uma das primeiras cidades a instituir o culto ao imperador. Lá ficava um templo muito suntuoso, onde as pessoas de toda a Ásia se dirigiam para cultuar o imperador. Na cidade de Pérgamo também ficava uma das construções mais memoráveis, por assim dizer, do mundo à sua época, que era o templo de Zeus. O templo de Zeus, que ficava a cerca de 365 metros de altura e tinha um tamanho muito grande, dava para se ver de muito longe. A cidade de Pérgamo também era famosa por um outro culto que existia lá, um deus chamado Esculápio. E esse deus Esculápio, ele era conhecido como o deus da cura. É por isso que até hoje, se você perceber nas roupas que os médicos usam, né,
naqueles jalecos, você vai encontrar uma espécie de haste com uma cobra envolta. Aquilo dali é uma referência ao deus Esculápio, que era o deus da cura. E lá na cidade de Pérgamo existia um templo específico a esse deus, onde pessoas enfermas de toda a região se dirigiam à cidade de Pérgamo para buscar lá na cidade de Pérgamo uma cura física para elas. Mas, como eu disse a vocês no primeiro momento, o que mais caracterizava a cidade de Pérgamo era o seu grau de intelectualidade. A cidade de Pérgamo, diferentemente de todas as outras cidades que recebem cartas, era uma cidade extremamente intelectualizada. A cidade de Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo, perdendo somente para a maior biblioteca do mundo, que era a biblioteca de Alexandria. E por conta disso houve um grande problema, porque o administrador, o governante dessa cidade de Pérgamo, ele intentou transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo, e para isso ele chamou o bibliotecário que era da biblioteca de Alexandria para vir para cá, para a cidade de Pérgamo. E quando ele chega lá na cidade de Pérgamo, isso criou um problema muito grande. E o pessoal lá de Alexandria, onde Alexandria ficava ali debaixo, da mesma administração do Egito. E quando ele soube disso, ele ficou extremamente revoltado. Os livros naquela época, eles eram escritos de papiro. O papel, ele era feito de algas que eram encontradas no rio Nilo. Então, quando o governante lá da região do Egito ficou sabendo dessa intenção do governante de Pérgamo, ele proibiu essa importação de material para fazer papiro. E aí o pessoal de Pérgamo ficou com um problema muito grande. Como é que eles agora iam fazer os livros se eles não tinham uma matéria básica que era o papiro? Então essa cidade desenvolveu uma técnica a partir do curtume do couro. Então foi aí que surgiram os pergaminhos, que eram feitos a partir de um tratamento especial que se dava ao couro de animais. E os pergaminhos ultrapassaram os papiros, porque as pessoas perceberam que a qualidade dos pergaminhos era melhor que a qualidade dos papiros. Então daí a cidade recebe, daí o nome Pergaminho, justamente por conta da cidade de Pérgamo. Então, como eu disse a vocês, diante dessas coisas, a cidade de Pérgamo era uma cidade extremamente entregue à cultura do mundo e ao paganismo. Então as pessoas se dirigiam àquela cidade para obter conhecimento, para obter cura, para cultuar as divindades daquela época. E nessa cidade de Pérgamo, aprove ao Senhor Deus plantar uma igreja. Então, nós dificilmente, na nossa mentalidade humana, plantássemos talvez uma igreja na cidade de Pérgamo, mas o Senhor fez isso. Então nós precisamos entender que a plantação de igreja não é algo que se decide na ponta do papel, mas é algo que se determinou no trono de Deus. É Ele que decide aonde uma porta vai ser aberta e aonde uma porta vai ser fechada. Infelizmente não é assim que se usa, não é esse tipo de sabedoria que tem se usado na abertura de igrejas. As pessoas agora aderem a estratégias comerciais para que as igrejas se desenvolvam e cresçam, mas nunca foi assim, pelo menos não do ponto de vista de Deus. Então, diante dessa breve abertura da cidade de Pérgamo, nós podemos agora entrar propriamente no contexto da carta. Então, no versículo 12, nós lemos assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: mais uma vez, nunca é demais lembrar o papel que uma liderança cristã desenvolve. Então, é extremamente doloroso ser um pastor bíblico no mundo de hoje, extremamente difícil, porque você vai se ver lutando contra forças espirituais extremamente poderosas que usarão pessoas para tentar te atingir, uma vez que quando um pastor se desvia, quando um pastor se corrompe, quando um pastor se endurece, a influência maléfica disso é muito maior, porque aquele homem foi escolhido por Deus como influenciador, e essa influência pode ser usada tanto no sentido
para o bem quanto para o mal. E é por isso que o inimigo sempre tem investido de maneira extremamente poderosa na vida daqueles que o Senhor escolheu para liderar. A prova disso é o próprio apóstolo Pedro, por exemplo. Então, você vai ver que o Senhor tem 12 apóstolos. Mas quem foi que Satanás pediu a alma para cirandar? Pedro. Por isso que Jesus vai lá e fala para Pedro acerca disso. Olha, Pedro, ainda essa noite Satanás pediu a sua alma para cirandar. Mas eu roguei por vós, Pedro, para que você não desfaleça. E você, quando se converter, ajude os seus irmãos. Era o propósito de Cristo. Era o propósito de Deus usar Pedro. E Satanás, ele sabia disso e por isso investiu tão fortemente na vida daquele homem. Mas mais poderoso é aquele que nos chama. Por isso, irmãos, a carta aos Hebreus vai dizer, por exemplo, que nós devemos tratar com bastante consideração os nossos guias, pois eles velam por nós. Mas nós vivemos num contexto totalmente equivocado, onde os falsos líderes eles são endeusados, idolatrados, paparicados, e os verdadeiros pastores são perseguidos, inclusive pelos membros das suas próprias igrejas e por pessoas próximas às suas famílias. Que o Senhor nos proteja desse tipo de erro, pois afinal de contas, irmãos, naquele grande dia, está escrito em Mateus capítulo 25, nós seremos tratados por Cristo da mesma maneira que tratamos a igreja de Cristo. Por isso que está escrito lá em Mateus 25, eu estava nu e me vestistes, eu estava com fome e me deste comer, estava preso e foste me visitar, estava enfermo, estava preso e você me ajudou. Quando, Senhor? Quando fizeste isto por um dos teus pequeninos irmãos, é como se fizesse a mim mesmo. Então que o Senhor nos ajude a fazermos o que é certo e não o que é errado. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele. Mas aqui nós vamos ver a apresentação do Senhor Jesus a essa igreja. Como eu disse a vocês, o Senhor Jesus se apresenta de maneira diferente a cada uma das 7 igrejas, trazendo um dos aspectos da sua personalidade, um dos seus atributos, para que aquela igreja fosse chamada a atenção para o erro ou para a motivação que ela precisava para fazer aquilo que é certo. Então, como o Senhor se apresenta a esta igreja? Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E a espada, irmãos, ela exige de nós uma reflexão muito profunda, pois afinal de contas nós vamos ver, por exemplo, na carta de Éfeso, que Paulo vai dizer que esse livro que eu e você estamos segurando nessa manhã, alguns, outros não, mas esse livro que todos os cristãos deveriam estar nas suas mãos, é chamado de espada. Talvez você não identifique, espada nesse livro, mas é esse nome que ele recebe na Bíblia. Ela é espada. E essa espada que nós vemos aqui, ela não é uma espada humana. E ela não é uma espada que pertence a mim e a você. Ela é uma espada do Espírito, que está emprestada para mim, para você, para o nosso uso. Então, essa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas a espada também, irmãos, é o objeto, que é usado como elemento de separação. Por isso que Jesus, em um determinado momento do seu ministério, ele diz: vocês pensam que eu vim trazer a paz. Vocês se enganaram. Eu não vim trazer paz para o mundo, nem paz com o mundo. Para o mundo eu vim trazer a espada. E a espada nesse contexto faz a separação inclusive dentro do próprio lar. É lá que ele vai dizer em uma casa, e quando ele fala em uma casa, ele está dizendo em uma família. Em uma família eram 5 pessoas, 2 se levantarão contra 3, 3 se levantarão contra essas 2. O pai entregará o seu próprio filho para ser morto. O filho entregará o seu pai. Olha que coisa assustadora. Jesus diz: eu vim trazer essa espada que separa. É por isso que muitas pessoas no primeiro momento se levantavam contra o cristianismo, e até hoje fazem isso. Porque o cristianismo bíblico, ele vai trazer ao cristão uma visão que inevitavelmente vai alterar os seus comportamentos.
E aquelas pessoas que antes gostavam da companhia daquele homem enquanto ele não era cristão, agora vão ter aversão à sua companhia. Vão dizer: você agora se tornou um chato, tudo para você é pecado, a gente não pode mais dar um palavrão, a gente não pode mais fazer nada, a gente não pode fazer isso e aquilo, que não, você é um insuportável, você só fala agora de Deus, de céu, só com a Bíblia na mão, tudo de você é um versículo bíblico. Pessoas que antes gostavam da nossa companhia vão agora se distanciar da gente cada vez mais por conta dessa espada que traz essa separação. Mas a espada, irmãos, ela tem um terceiro contexto aqui, ela tem uma terceira explicação aqui. A espada tem um terceiro significado. Que significado é esse? A espada simboliza condenação. Eu não sei se vocês sabem que uma das maneiras, dos presentes que Roma dava a um cidadão romano, quando ele era condenado à pena de morte, ele tinha o direito a uma morte rápida e limpa, diferentemente daquele que não era romano. Então, quem não era romano tinha uma morte extremamente cruel e dolorosa. Então era jogado para ser comido pelos leões, era crucificado, era queimado vivo. Mas se você fosse um cidadão romano, você tinha o privilégio de ter uma morte rápida e limpa. E como era essa morte? Pela espada. Se você assistiu o filme de Paulo, o apóstolo de Cristo, você pode ter uma noção do que era essa morte. Então, aquela pessoa que era condenada, ela colocava a sua cabeça numa espécie de tronco, e vinha um algoz, né? E levantava a espada e decepava a cabeça daquela pessoa. A morte, a espada simboliza essa condenação, esse juízo que Cristo trará ao mundo. Como o juízo e como o Senhor Jesus irá destruir todos os seus inimigos pela sua espada que sai da sua boca. É o que a gente vai ver nesse mesmo livro do Apocalipse, quando lá no final do livro começa a se falar da destruição dos inimigos de Cristo, quais sejam o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz. Eles são destruídos pela espada que sai da boca de Cristo. Então a espada, ela traz esse significado. A espada é a arma do crente. A espada é aquela que faz a separação entre o crente e o mundo. E a espada é aquela que anuncia o juízo àqueles que não se submetem a Cristo. É por isso que Jesus se apresenta dessa forma para a igreja de Pérgamo, porque a igreja de Pérgamo tinha se esquecido dessa linha divisória invisível que existe entre o cristão e o mundo. Então, irmãos, talvez eu e você não percebamos, mas existe uma linha divisória entre nós e o mundo. Existem coisas que o mundo faz que nós não devemos nem pensar que sabe fazer. Mas muitos cristãos já perderam o senso dessa linha divisória. Muitos cristãos já não têm mais a sua consciência em conformidade com a palavra de Deus, mas a sua consciência foi corrompida. E agora eles não percebem, eles não enxergam mais a separação que existe. Para eles é tudo a mesma coisa. Então o Senhor mostra que não. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada. Uma espada que está preparada para fazer aquilo que Deus intenta fazer. E essa espada, ela corta de ambos os lados. É isso que é importante. O juízo de Deus, irmãos, é um juízo que vai ser feito tanto para o mundo quanto para a igreja visível. Por que eu estou dizendo a igreja visível? Porque a igreja, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista prático, a mesma igreja, nós aqui, Comunidade Cristã Vida Eterna, nós somos uma igreja visível. E dentro dessa igreja visível, tem a igreja invisível, que é de fato a igreja verdadeira. Muitas pessoas estão na igreja visível, a igreja que você vê, a igreja que você vai, a igreja que você pega, mas eles não fazem parte da igreja invisível. Eles não fazem parte do corpo de Cristo. Eles estão na igreja visível, mas eles não estão na igreja invisível. E o juízo de Deus, ele começa pela igreja visível. O juízo de Deus começa por nós. É o que está escrito em 1 Pedro capítulo 4.
e depois atinge o mundo. O Senhor vai separar o joio e o trigo. O Senhor vai separar os bodes e as ovelhas. O Senhor vai separar aqueles que são verdadeiros cristãos e aqueles que são falsos cristãos. Pois é aquele que sabe de tudo. É aquele que sabe como usar essa espada. Ele sabe como cortar ele sabe como separar o joio sem atingir o trigo. E ele vai fazer isso no momento certo. Então que nós estejamos extremamente cuidadosos em relação à nossa própria conversão. Nós fizemos uma série, antes de iniciar essa nova série, baseada aqui em Apocalipse, e nós conversamos algumas semanas a respeito do perigo do auto-engano. Muitos cristãos estão debaixo desse perigo. Eles acham que são de Deus, mas eles nunca foram de Deus. Eles acham que estão seguros, mas eles nunca estiveram seguros. É por isso que nós precisamos refletir, irmãos, qual é o nosso papel. Onde nós estamos diante de Deus no dia de hoje. Pois o Senhor não é como muitas vezes tem sido retratado. O Senhor Jesus não é um rei que vive sorrindo e batendo palmas e se divertindo com todo mundo. Não, mas ele é um rei que se agrada com alguns comportamentos, mas que odeia outros. Nós precisamos estar extremamente cautelosos para que não venhamos a tomar decisões e nem tomar atitudes que venham suscitar a ira desse soberano Senhor contra nós. Então essa é a apresentação a essa igreja. Então a igreja já começa entendendo que eles não deveriam temer o mundo, eles não deveriam temer as ameaças do mundo, e eles deveriam ter muito cuidado em relação à sua própria consciência e suas escolhas, pois havia uma separação muito clara imposta pela palavra de Deus em relação àquilo que os cristãos podem fazer e aquilo que os cristãos não podem fazer. Então ele continua aqui. Versículo 13. Eu conheço. Olha que coisa. É muito importante a gente saber que o Senhor Jesus sabe de tudo. Então o Senhor Jesus sabe de tudo. Talvez eu não saiba. Talvez eu olhe para alguns irmãos aqui e imagine, rapaz, esse irmão está bem, esse irmão está firme. Olha como o irmão está bem ali, ó. E provavelmente talvez pessoas estejam aqui completamente caídas em Cristo Jesus. Ele sabe de tudo, eu não sei. Nós olhamos e vemos a aparência. Deus é aquele que sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Então ele está dizendo, eu conheço. Então as pessoas chegam e dizem, será que o senhor não sabe como nós sofremos aqui nesse lugar? Ele sabe, irmãos. Ele conhece tudo. E se você é dele, ele está cuidando de você da melhor forma possível. Ele é o seu pastor, nada te deixará sentir falta. E ainda que você passe por lugares sombrios e tenebrosos, você não deve temer nada, pois ele está com você. É o que diz o Salmo 23. Então aqui ele se apresenta como aquele que conhece. Ele sabe o que se passa na nossa vida. Ele sabe o que está acontecendo no mundo evangélico hoje. Ele sabe quem são os verdadeiros pastores e quem são os falsos pastores. Ele sabe quem são os verdadeiros obreiros e os obreiros fraudulentos. Ele sabe quem dentro da igreja são os verdadeiros crentes e quem são os falsos crentes. Ele sabe. Ele sabe. Eu conheço. Agora ele diz aqui que ele conhece algo mais específico. Eu conheço o lugar em que habitas. O Senhor sabe onde a gente mora. E é difícil você morar em algum lugar que você não seja atribulado. O cristão é atribulado em tudo. Você pode morar em qualquer bairro, irmãos. Tanto num bairro que é tido como de classe média alta, classe baixa, A, B, C, D, E, F, H. Você vai ser atribulado do mesmo jeito. Sabe? No mundo tereis aflições. Então não crie expectativas que você vai poder morar em um determinado lugar onde você não vai ter problemas. Você sempre terá problemas. Graças a Deus por isso, porque são esses problemas que costumam aperfeiçoar o nosso caráter em Cristo. Então aqui ele diz, eu sei aonde você está morando. Eu sei aonde você está vivendo.
Eu sei das dificuldades que você passa nessa localidade de maneira específica. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira atitude de um homem que não é cristão, quando está diante de qualquer dificuldade, é fugir daquela dificuldade. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quando a gente tem uma indisposição com alguma pessoa, qual é a nossa primeira atitude? Nos afastar daquela pessoa. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente bloqueia a pessoa no WhatsApp, né? E aí daqui a pouco desbloqueia. Bloqueia de novo. Desbloqueia, né? Eu fiquei de mal agora. Ou então a gente quer passar um tempo fora. Se você for rico, você vai para a Europa. Se você for pobre, você vai para o interior de algum primo seu perdido aí. Porque você quer ficar longe daqui, né? Você quer se afastar um pouco dessas coisas. Meu filho, deixa eu te dizer, Satanás é o príncipe das potestades do ar. Então, aonde você for, ele vai atrás, né? Então, se você for para uma estação submarina, ele vai lá também. Se for para uma estação lunar, ele está lá também. Rapaz, eu vim aqui para a lua e Satanás está aqui me seguindo. Tá, meu filho, ele não tem nada a ver com oxigênio, né? Ele não precisa de nada disso. Eu e você que precisamos. Então, o cristão, diante das adversidades que o local que ele mora, que ele trabalha, lhe impõe, ele deve entender que a fuga não é uma alternativa. Nós fomos chamados para enfrentar os obstáculos com a nossa fé, que é a fé que vence o mundo. A Bíblia nos diz como nós vencemos o mundo: pela fé. É a nossa fé. De maneira que os cristãos não são aqueles que retrocedem, mas são aqueles que avançam. Não são aqueles que voltam, mas são aqueles que continuam seguindo em direção à cidade celestial, mesmo diante dos obstáculos mais terríveis e temíveis. Eu conheço o lugar em que habitas. Olha que afirmação, irmãos: onde está o trono de Satanás? E é engraçado isso, né? Porque muitas pessoas, eles costumam trazerem as explicações mais lendárias, né, a respeito desse trono de Satanás. Muitas pessoas ficam falando de satanismo, ficam falando: rapaz, lá fulano lugar tem satanismo, tem... Não, o trono de Satanás é algo muito simples. Onde é o trono de Satanás? No mundo inteiro. O trono de Satanás aqui é o sistema mundial anti-Deus, que está em todos os lugares. Se você for para a Europa, para o primeiro mundo, o trono de Satanás está lá. Se você for para regiões extremamente pobres do nosso planeta, o trono de Satanás também está naquele lugar. Então, o trono de Satanás é a influência que Satanás tem no mundo inteiro, de maneira a fazer com que as pessoas tenham um comportamento anti-Deus, um comportamento contrário à palavra de Deus e à vontade expressa de Deus. Então isso é o trono de Satanás. É de lá que Satanás conduz o mundo inteiro para que a sua vontade seja feita. O trono sempre faz referência a uma autoridade governamental. É por isso que quando nós vimos, por exemplo, Jesus lá no livro do Apocalipse, ele está sentado no trono. O trono de Jesus não é um trono que simplesmente reina sobre o mundo. O trono de Jesus reina sobre toda a criação. Então perceba que o trono de Satanás está debaixo do trono de Cristo. Nós vamos ver que Jesus é aquele que recebeu o poder sobre toda a autoridade e potestade. Todo o poder, está escrito em Mateus 28, no céu e na terra me foi entregue. Todo o poder. Então nós não devemos temer o trono de Satanás, pois afinal de contas nós, na qualidade de cristãos, estamos diante do trono de Cristo. Mas o mundo inteiro está sofrendo a influência desse trono de Satanás. O mesmo apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse, ele escreveu 3 cartas que estão na sua Bíblia e na minha. Uma maior, a primeira, e 2 menores. E na primeira carta ele vai dizer: nós sabemos. Ou seja, era algo que toda a igreja naquela época sabia, e que muitas pessoas da igreja de hoje não fazem a mínima ideia. Mas os cristãos de antigamente parece que gostavam mais de Bíblia do que os cristãos de hoje. Então diz: nós sabemos que o mundo inteiro pertence ao maligno.
mas nós somos de Deus. Percebeu a dicotomia, percebeu a divisão, percebeu a separação que existe entre a igreja de Cristo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e o mundo inteiro, incluindo as falsas igrejas. As falsas igrejas estão incluídas no mundo inteiro. Então, aqui nós vamos perceber isso. O trono de Satanás é o que vai ser apresentado mais adiante. O livro do Apocalipse é cada vez mais aprofundada e detalhada. Então, lá no final do livro do Apocalipse, a gente vai entender um pouco mais desse trono de Satanás, quando surge uma mulher chamada de a Grande Meretriz, que vem montado em uma besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E ela vem embriagada e embriagando os homens. E quem é essa grande meretriz? A grande meretriz é justamente o trono de Satanás, o mundo inteiro que está sendo influenciado pelas ideias diabólicas anti-Deus. Em 1 Timóteo, salvo engano, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: cuidado, meu filho Timóteo, porque nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Esse é o perigo que a igreja de Pérgamo estava sofrendo. Estava dando ouvido a espíritos enganadores que profetizam doutrina de demônios. João, ele vai dizer na sua primeira carta, que eu já fiz referência aqui, no capítulo 4, ele vai dizer: filhinhos, provai os espíritos e vede qual de fato procede da parte de Deus. O que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que a gente tinha que fazer uma espécie de culto mediúnico e saber como o Espírito está influenciando? Não. Ele estava querendo dizer que você tinha que prestar atenção quando alguém pregasse a palavra de Deus para você, para saber se aquela pessoa estava sendo usada por Deus ou pelo diabo. Provai os espíritos. Porque naquele mesmo capítulo 4 de 1 de João, ele vai dizer: cuidado, porque os falsos mestres estão no nosso meio. Eles falam aquilo que o mundo quer ouvir, por isso que o mundo os ouve e os segue. Então aqui ele está mostrando justamente esse contexto, que o trono de Satanás não está na cidade de Pérgamo, mas o trono de Satanás está no mundo inteiro, mas na cidade de Pérgamo de maneira específica. E essa é a referência. A cidade de Pérgamo é uma cidade extremamente entregue a duas coisas que aparentemente não estão ligadas, mas que estão ligadas de maneira muito íntima, que é o paganismo e o intelectualismo. Aí você diz assim: fulano é uma pessoa muito intelectualizada, assim, uma pessoa estudiosa, tem mestrado e doutorado. E aí você chega perto daquela pessoa, e aquela pessoa que é extremamente intelectualizada, ela é cheia de que nós chamamos de manias. Ela não sai sexta-feira 13, ela não veste determinada cor, mas ela é tão intelectualizada e ela liga para essas bobagens como liga. Porque as pessoas, elas ou são de Deus ou não são. O intelectualismo e o paganismo, eles andam sempre lado a lado. O paganismo é o quê? É o culto a falsas religiões. E lá na cidade de Pérgamo existiam essas duas vertentes. Existiam esse intelectualismo, eles tinham orgulho da cultura deles, mas existia também o paganismo. Existiam vários templos para que eles adorassem a vários deuses, e o principal deus daquela época era o deus Zeus, por alguns conhecidos como Júpiter. É por isso que quando Paulo chega em uma determinada cidade, dessa região mesmo, se eu não me engano, ele tem um rapaz lá que era aleijado, coxo, e ele olha para aquele rapaz e a Bíblia diz assim: Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado. Ele disse: bora, meu filho, em nome de Jesus, levanta e anda. E quando aquele milagre foi operado diante da vista de todos, sabe o que as pessoas começaram a gritar? Os deuses desceram até nós. E que queriam agora sacrificar em homenagem a Paulo e a Barnabé, pois era algo extremamente comum na cultura antiga que os deuses, eu não sei se vocês já viram filmes, né? Que falam de Zeus, Perseus, Ares, tem muitos desses filmes no cinema. E na cultura antiga, né, aquela cultura ali da Ásia e da Grécia, os deuses, eles normalmente vinham na terra.
Você vai ver, por exemplo, que os deuses muitas vezes se relacionavam com os homens ou com as mulheres humanas, e surgiam os famosos heróis. Um dos filhos de Zeus é o chamado Hércules, né? Zeus se relacionou com uma mulher humana, né? E nasceu o Hércules, né? Esse meio Deus, meio homem. E aqui, debaixo dessa cultura, é onde estava lá o trono de Satanás. As pessoas se entregavam ao culto a esses deuses, e as pessoas se entregavam à sua própria sabedoria. As duas vertentes fazem com que Satanás tenha poder e autoridade na vida de alguém. Quando alguém acha que está governando a sua vida pela sua própria sabedoria, na verdade ela está sendo guiada por Satanás. Quando alguma pessoa acha que o seu ritualismo está produzindo algum tipo de benefício à sua vida, ela está sendo governada pelo próprio Satanás. Não, eu vou subir no monte porque de lá vai vir poder para mim. Isso não é algo que o cristão faz. Não, eu já sei, eu vou pegar o óleo ungido, vou passar na minha carteira de trabalho e essa semana vai sair um emprego. Não, eu já sei, eu estou com problema no meu casamento. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ungir a minha certidão de casamento e agora meu casamento vai ser um casamento de sonhos. Então, normalmente, as pessoas elas se entregam a essas vertentes. É por isso, sabendo dessas coisas, toda vez que você vê esse título, saiba que naquele lugar tem uma falsa igreja. Culto de libertação. Quando diz culto de libertação, falsa igreja, nem entre naquela porta. Porque a verdadeira libertação vem mediante o conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas as pessoas não estão expostas a isso. Elas preferem acreditar que elas vão entrar em um lugar que teoricamente é ultra mega power espiritual, e que pessoas ultra mega power espiritual vão ter algum tipo de poder sobre elas, e aquela oração vai mudar a vida delas. Na Bíblia não tem isso. Mas as pessoas preferem acreditar nesse tipo de engodo do que arrependerem-se dos seus pecados e se esforçarem para viver uma vida correta do ponto de vista de Deus. Por isso que as falsas igrejas crescem tão numericamente nos nossos dias. Os lugares da falsa adoração têm crescido, a semelhança da cidade de Pérgamo. Na cidade de Pérgamo se multiplicavam os templos aos falsos deuses. E hoje em dia também multiplicam-se as igrejas que são seguidoras do Deus desse século e não do Deus Todo-Poderoso. Tomemos bastante cuidado com o que nós ouvimos por aí com o nome de Evangelho, porque nem sempre, ou quase nunca, vai ser o Evangelho de fato. Então eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha que coisa maravilhosa. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Perceba, irmãos, a fé que salva não é a sua. Tem gente que diz assim: ah, pai, eu tenho uma avó, eu tenho uma tia, eu tenho uma mãe, eu tenho sei lá, uma amiga, uma mãe de criação, e é uma pessoa assim que reza todo dia por mim. Será que essa fé não adianta nada? Adianta. Adianta muita coisa para a condenação. Então, a fé verdadeira não é a que você nasce com ela, é a que Deus te dá. Por isso que ele está dizendo aqui: você não negou a minha fé. É a fé que Deus concede aos seus eleitos no momento da regeneração. É essa fé que é útil para a salvação. A fé que o homem tem para acreditar em qualquer coisa não gera nenhum tipo de benefício. Ah, eu acredito em São Longuinho, eu acredito em Socorro Damião, eu acredito em Santo Expedito, eu acredito nisso. Meu irmão, você pode acreditar em que você quiser, isso não vai produzir nada. Ah não, mas eu fiz uma promessa ao São Longuinho e eu achei o que eu tinha perdido. Mas não foi São Longuinho não, meu filho, ele falou com um demônio que lhe ajudou. Os demônios estão sempre por trás da falsa adoração. E eles querem que você acredite na mentira, não na verdade. Então, você faz promessas a falsos deuses e aparentemente essas promessas, aparentemente os seus pedidos são realizados. São. É a mesma história que está lá em Gênesis e em muitos trechos da Bíblia, quando Deus concede o que as pessoas pedem para a sua própria condenação.
Você quer isso? Então tome. É o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deus envia para essas pessoas o espírito do erro. Que espírito do erro é esse? É um demônio que exerce poder na vida das pessoas através de sinais e prodígios, para que essas pessoas creiam na mentira e se afastem da verdade. E por que isso acontece na vida dessas pessoas? Porque elas não amam a verdade. Elas não amam o que é certo. Elas amam o que dá certo. Quando você é um cristão verdadeiro, qual é o tipo de vida que você tem que esperar? Uma vida de luta, uma vida de perseguição, uma vida de traição, uma vida de frustração. Com os homens, com Deus só alegria, mas no mundo, aflições. Mas muitas pessoas não querem esse tipo de vida. Então, por que elas não querem? Porque elas não têm a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Porque elas não têm o nome de Cristo na sua fronte. Por isso elas são adeptas do falso Deus. A gente vai perceber, muitas pessoas se preocupam com 666, que é a marca de Satanás, né? Mas você devia estar preocupado era com o selo do Espírito Santo, que é a marca dos cristãos. Você tem o selo do Espírito Santo. Satanás, meu filho, pode tatuar você todo de 6. Não vai adiantar nada, você vai para o céu. Imagine. Um verdadeiro cristão é preso num desses países que a igreja é perseguida e tatuam na frente dele, na cabeça dele assim, na testa, 666. Será que esse verdadeiro cristão vai para o inferno? Porque agora tatuaram 666 forçosamente na sua testa? Claro que não. O selo é espiritual. Então quando diz assim, olha, Satanás, ele escreve na mente, na mão direita, tem um monte de gente procurando chip na mão direita. Não, isso é uma maneira de pensar e de agir segundo o mundo, porque são influenciados por esse que está no trono aqui, que é Satanás. Mas nós não, nós somos influenciados por aquele que está no seu alto e sublime trono, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o nome dele tatuado na nossa cabeça. Eu não sei se você já percebeu, por exemplo, se você tiver curiosidade, você pode se dirigir à região de Brotas de Macaúbas? É Brotas de Macaúbas, né? Que José tem uma pequena fazenda com 10 mil cabeças de gado. E você vai ver lá escrito JB Júnior nos 10 mil cabeças de gado, né? Você vai olhar assim, você vai ver que cada gado tem que ser, como é o nome daquele que faz? Ferradura, né? Ele é marcado com o nome do seu dono. Então tá lá, tem 10 mil cabeças de gado com JB Júnior, J. Basto Júnior, José Basto Júnior, 10 mil cabeças de gado. Então, eu e você fomos também selados com o quê? O nome de Cristo. Então, eu e você carregamos o nome de Cristo. As pessoas às vezes não vão ver o nome de Cristo, mas vão ver Cristo em nossa vida, porque a gente tem o nome dele na testa. Ele nos comprou. Foi você que abriu o seu coraçãozinho, não. Ele foi lá e comprou você que estava com o coração de pedra. Ele te deu um coração de carne. Você estava guiado pelo Espírito do mundo. Ele deu do Santo Espírito dele para você. Você estava imundo e ele te lavou com a água regeneradora, como está escrito lá em Ezequiel capítulo 36. Então aqui nós vamos ver. Você não negou o meu nome, você não negou a minha fé. Então não acredite na sua fé. A sua fé não vale de nada. O que vale é a fé que Cristo deu de uma vez por todas aos santos. Essa fé salva. A fé que nós recebemos no momento da nossa regeneração, essa fé salva. É por isso que Spurgeon dizia que nós devemos nos ater, não é ter uma fé grande ou pequena, mas é nos preocuparmos para entender se temos a fé verdadeira. Se você tem a fé verdadeira, e a fé verdadeira, ela possui algumas características. Em primeiro lugar, a fé verdadeira, ela tem uma característica do conhecimento. Você não pode acreditar em algo que você não conhece. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Mas como irão clamar aquele a respeito de quem nada ouviram? Então a fé verdadeira precisa do conhecimento. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro a toda criatura, para que os eleitos de Deus ouçam
através da pregação do verdadeiro evangelho, não a voz do pregador, mas a voz do próprio Cristo, por intermédio do pregador, e sejam atraídos para Cristo mediante aquela pregação. 1 Coríntios capítulo 1 vai dizer: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então a fé verdadeira, ela precisa de conhecimento. Você tem que conhecê-la para que você possa crer nela. Eu criei, por isso falei. Segundo lugar, a fé verdadeira, ela vai exigir a aceitação. Por quê? Porque muitas pessoas são como aquela semente que caiu à beira da estrada. Rapidamente vêm as aves do céu e roubam. Então muitas pessoas estão ouvindo a verdade, mas elas estão dizendo na sua mente: eu acho que não é desse jeito não. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Não é desse jeito não. Eu não creio desse jeito não. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Não, também não é desse jeito não. Tem hora que a gente tem que tomar uma postura de macho. Se Cristo tivesse tomado uma postura de macho, meu irmão, eu e você estava todo mundo no inferno. Graças a Deus Ele ama a igreja. Então, a verdadeira fé vai exigir de nós a aceitação. À medida que o conhecimento de Cristo é passado para nós, nós aceitamos Ele no nosso coração. O pregador, ele só pode transmitir a mensagem até os ouvidos, mas o Espírito Santo traz essa mensagem dos ouvidos até o coração. O cristão verdadeiro, ele ouve a mensagem e ele aceita. É como uma terra que recebe a semente, abraça a semente, para que aquela semente germine no momento certo. Então a fé verdadeira tem o conhecimento, tem a aceitação e, em último lugar, tem a confiança. Por quê? Quando você planta a semente, ela já nasce no outro dia? Não, irmão, demora. É por isso que na carta aos Hebreus é dito que é necessário perseverança, para que depois de haver desfeito tudo, alcanceis a promessa. Então você fez tudo o que Deus mandou, porque você conheceu, você aceitou. Mas e agora? É necessário perseverança para que alcancemos a promessa. Por isso que a Bíblia vai dizer: o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação apropriada, na estação certa. Então é essa fé que o Senhor Jesus está falando. Por isso ele diz: a minha fé. A fé do mundo, irmãos, é uma espécie de crendice. É como que a pessoa diz assim: não, eu vou usar uma blusa branca porque eu quero paz, né? Meu irmão, se blusa branca trouxesse paz, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar um pé de coelho. Meu filho, se pé de coelho trouxesse sorte, o coelho não perdia o pé dele, né? Ele tem 4 pés e ele ainda perde o pé dele. Então, rapaz, sorte, não vi sorte em pé de coelho não. Mas as pessoas, elas estão debaixo dessa crendice. Elas acreditam que vão se ajoelhar diante de alguma estátua, vão acender uma vela a uma estátua e elas vão receber algum tipo de bênção. Aí talvez seja, de fato, os católicos fazem isso. E os evangélicos? Que acreditam que o martelinho ungido vai quebrar a dívida dele. Não, aqui ó, aí chega uma pessoa que dá um testemunho. Não, eu estava devendo 5 mil reais ao banco, eu comprei um martelo, eu cheguei lá em casa, eu determinei, como foi no outro dia, eu fui no banco, e aí eu fui tirar o extrato da minha dívida, estava quitada. Meu filho, pode ter certeza que foi algum erro, viu? Daqui a pouco vai vir a dívida maior ainda. Então, as pessoas, os evangélicos de hoje, é impressionante no que eles creem. Por exemplo, tem alguma pessoa doente, a gente diz assim: não, vou orar. Mas cadê o óleo? Não tem óleo? Eu digo: vem cá, meu filho, você é ovo que vai ser frito? Os cristãos hoje em dia estão debaixo de uma realidade espiritual totalmente pagã. Alguém entra na igreja, de repente entra uma pessoa na igreja, ela está com a roupa um pouco assim, que não seria a melhor roupa para vir para a igreja, e a pessoa diz: lá vem a pomba. Aí você diz assim: qual é a pomba na Bíblia que eu conheço? É a pomba do Espírito Santo, quando Jesus foi batizado. Não, é a pomba gira. Você é crente e usa esse tipo de linguajar? Pomba gira? O que é pomba gira? Não, pomba gira é um espírito assim, que age, usa mulher e homem para sedução. Meu filho, não conhece isso não. O demônio, ele usa qualquer tipo de engano.
Então, os cristãos hoje em dia que se professam o evangelho, você ouve determinadas coisas, não tem nada a ver com a Bíblia. Tem determinados cultos que você entra que você aprende mais de candomblé do que de Bíblia. Porque só fala bobagem. Meu irmão, eu quero Bíblia. Eu quero o pão vivo que desce do céu, me fale de Cristo. Eu não quero saber de Satanás, não, eu quero saber de Cristo. Então, cuidado. Aqui a gente encontra um grupo de pessoas. Perceba que a igreja de Pérgamo, ela não era totalmente dominada por esses falsos crentes, mas no meio dos verdadeiros crentes tinha os falsos crentes. A gente vai perceber que era como uma enfermidade que estava consumindo um corpo. Ela não tinha tomado o corpo completamente, mas ela estava lá, perigosamente consumindo uma parte do corpo e tentando consumir o corpo na sua completude. E por isso exigia uma postura drástica da parte de Cristo, como a gente vai ver mais adiante. Não negaste meu nome, nem a minha fé. Ainda nos dias de Antipas. Antipas aqui, segundo os pais da igreja, Antipas foi um pastor da igreja de Pérgamo, que por conta da sua fidelidade a Cristo, foi condenado a ser morto, queimado dentro de um bezerro de ouro, de um bezerro de bronze. Eles colocaram Antipas dentro desse bezerro de bronze e literalmente assaram ele lá dentro. Foi assim que Antipas teria se encontrado com Cristo. Porque o cristão não morre. Você não vai morrer se você é cristão. Tem algum cristão aqui? Amém. Você não vai morrer, você vai para o céu. O seu corpo vai se desligar da sua alma e nesse momento você vai se encontrar com Cristo. Então o cristão não tem nada para temer. Ah não, foi assim que Antipas viu a morte. Não, Antipas não viu a morte, Antipas viu a Cristo. A morte ele não viu, porque a morte não alcança mais aqueles que são de Cristo, porque eles já passaram da morte para a vida, pelo poder do nome. Então, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha. E essa palavra testemunha, tem muitas pessoas que querem dar um testemunho. Você quer dar um testemunho na igreja? Fale de Cristo, não fale de você. Sua vida não vai produzir edificação para ninguém. O que produz edificação, santificação e salvação é a vida de Cristo. Então esses testemunhos têm nada a ver com os testemunhos da Bíblia. Ah não, porque antes eu era um traficante, agora eu sou isso, antes eu era aquilo. Meu filho, eu quero saber da sua vida, eu quero saber de Cristo. Sabe, se eu quiser saber da sua vida, eu te perguntava, né? Mas eu vim para a igreja para ouvir de Cristo, é a vida dele que nos importa. Então, lá em Atos capítulo 1 diz, olha, vocês vão para Jerusalém, lá em Jerusalém vocês serão revestidos de poder para que vocês sejam minhas testemunhas. Primeiro na Judéia, depois em Samaria, até os confins da terra. É isso que nós somos, testemunhas, mas é importante entender essa palavra. A palavra testemunha aqui não significa simplesmente aquele que fala algo, mas significa aquele que está disposto a falar aquilo mesmo diante da morte, mesmo diante da ameaça de morte. Então a palavra testemunha é uma palavra que nós conhecemos, é a palavra mártir. Essa é a palavra usada como testemunha. Significa aqueles que estão dispostos a falar o que tem que falar, mesmo diante das ameaças mais ameaçadoras, por assim dizer. Então, ele diz que Antipas, ele foi testemunha de Cristo, foi testemunha dele, e morreu por amor a ele. E aí ele diz aqui, o meu fiel. Que maravilha, aquele que guardou a aliança. Isso que é fidelidade. Fidelidade, a palavra fidelidade, ela vem da mesma raiz da palavra fé. Por isso que em algumas traduções, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é o que nós conhecemos como as características do fruto do Espírito. Não são os frutos, o fruto é um só, e o fruto ele tem algumas características que são elencadas naquela passagem, e diz assim, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão. Aí algumas traduções dizem fé e outras dizem fidelidade. E depois domínio próprio, o último, né? A última característica. Então, fidelidade e fé, elas vêm da mesma palavrinha no original. Então, aqui ele está dizendo, ele foi fiel.
Ele manteve a sua fé até o fim, como o apóstolo Paulo, quando ele escreve em 2 Timóteo. Ele diz: eu combati o bom combate. Eu já acabei minha carreira. Eu guardei minha fé. Olha que maravilha. A fé, ele guardou até o fim. Esse é o caso de Antipas. Minha fiel testemunha. Ele teve fé. Ele teve fidelidade. A semelhança do que aconteceu, nós vimos semana passada com Policarpo de Esmirna. E mesmo diante da ameaça de ser comido pelas feras e queimado pelo fogo, ele não retrocedeu, mas ele confessou a Cristo como seu Senhor. Então aqui Antipas faz parte desse grupo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, um homem de Deus, ele disse há uns 200 anos atrás, o nome dele é George Whitefield, ele disse que nem todos nós seremos mártires, mas todos devemos ter o espírito dos mártires. Sabe, o que ele falou tem um significado extremamente importante para nós nos dias de hoje. O que é ter o espírito dos mártires? Nós vivemos em um país onde é muito próximo de onde George Whitefield pregou. George Whitefield pregou na Inglaterra no primeiro momento, e depois ele pregou também nos Estados Unidos. E nesses países não havia uma perseguição ostensiva aos cristãos, muito pelo contrário. Haviam igrejas em que os cristãos tinham a oportunidade de pregar. No nosso caso aqui, nós não recebemos nenhum tipo de perseguição, pelo menos não do ponto de vista físico. A perseguição existe do ponto de vista espiritual, mas nós não sofremos nenhum tipo de sanção, porque acordamos de manhã e viemos para a igreja. Ninguém ameaçou prender a gente, ninguém ameaçou tomar os nossos bens, ninguém ameaçou nos matar. A gente veio da nossa casa e nos dirigimos aqui onde estamos adorando a Deus, em um lugar onde tem vento, tem ventilador, tem microfone, e a gente não sofre o perigo de alguém subir. Tem policial ali do outro lado ali, ó, mas ele não está querendo prender a gente, né? Então a gente percebe isso. Aí a gente diz assim: então quer dizer que não existe mártires no Brasil? Existe. Se somos cristãos, todos nós temos o mesmo espírito. Então todos nós devemos ter o mesmo espírito, devemos estar dispostos a renunciar a tudo. É isso que é o mártir. É aquele que entendeu a mensagem de Cristo, qual seja: você quer me seguir? Renuncie a tudo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Então isso é ter o espírito dos mártires. É aquele que entendeu, ele renunciou a tudo, ele já renunciou a tudo. Esse é o mártir. Por isso que se alguém diz: eu vou tirar a sua vida, o mártir vai dizer o seguinte: você não pode tirar a minha vida, porque a minha vida não é minha. Você tem que falar com o dono dela, que é Cristo. Eu vou tomar a sua casa. Você não pode tomar minha casa não é minha casa é dele. Eu vou tomar o seu emprego, mas meu emprego não é meu, é dele, foi ele que me deu. Eu vou tomar os seus cabelos, não pode, foi ele que me deu também, colocou na minha cabeça antes de eu nascer. Então, quando tira, é ele que tira também. No caso do irmão João, por exemplo, ele está deixando os cabelos de João branco. Então é ele que pode. Foi ele que deixou preto, agora ele está deixando branco, né, meu filho? Sabedoria. Então, aqui ele está dizendo: você é minha fiel testemunha. Antipas foi minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Justamente fazendo referência a esse culto aos falsos deuses. Todo culto aos falsos deuses é onde Satanás habita. E nenhum falso deus é tão perigoso, pelo menos não do ponto de vista de Cristo, quanto um Deus chamado dinheiro. Por isso que Jesus vai dizer: não podeis adorar a dois senhores. Mas eu vou dizer uma coisa: a área mais difícil de ser tratada na igreja é a área financeira. Impressionante. Nós temos, por exemplo, os adeptos da teologia da prosperidade, as falsas igrejas que pedem tudo, né? Aqueles que vão, tudo é pago. Mas, ao passo que aqueles que vão para as verdadeiras igrejas, eles muitas vezes ouvem uma verdadeira mensagem, mas eles não foram verdadeiramente convertidos. O bolso deles não foi convertido. Sabe, a conversa de muitas pessoas assim que se dizem reformados
é que não existe dízimos e ofertas. Não existe. Como assim não existe? Está na Bíblia. Não, mas você vai me dizer Malaquias. Malaquias não existe. Malaquias não existe, na minha existe. Na sua tem? É o 39º livro da Bíblia. O último livro do Antigo Testamento. Um livro escrito por esse profeta chamado Malaquias. E ele fala que trazei os dízimos e as ofertas para a casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus. Mas as pessoas dizem que esse versículo não existe mais. Não existe? Então, não sei porque está na Bíblia. Então, a gente vive debaixo desse contexto onde muitas pessoas que se dizem de Deus, elas adoram na verdade a Mamon. Não podeis servir a dois senhores. Não pode. Ou você vai amar o seu dinheiro e aquilo que ele lhe propicia, ou você vai amar a Deus e aquilo que ele te tira. Então, quando você tem dinheiro, o dinheiro te dá, por exemplo, um encharpe bonito desse. Então, eu tenho até vontade de botar assim. Quase que eu vou pegar pedir da irmã emprestada, né? Bonito, né? Eu acho bonito quando a pessoa bota um negócio assim no pescoço, assim, né? Que parece quem mora no Oriente Médio que usa, né? Porque usa para duas coisas. Usa aquele negócio assim e às vezes quando tem tempestade de areia, bota aqui no nariz assim, né? Então, o dinheiro propicia coisas para você que te dão uma alegria temporária. Por exemplo, aqui a gente tem na igreja uma pessoa que está se preparando para jogar o Aberto da Austrália no que vem, um tenista, né? Então, ele tem um dinheiro, por exemplo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai comprar uma raquete igual a de Roger Federer, que é um dos melhores tenistas do mundo. E a raquete de Roger Federer custa R$3.000. Vou comprar essa raquete. A gente tem aqui na igreja um jovem que está em vias de adquirir um carro. Então, esse carro não foi dado, ele foi comprado. Então, você tem dinheiro para comprar um carro. Eu não preciso mais pegar ônibus e metrô, agora eu vou andar de carro. Então, o dinheiro te propicia isso. E Cristo, quem ele lhe propicia? Do ponto de vista humano, só perda. Primeira coisa, você diz assim: eu ganhei R$100. Não, você não ganhou 100 não, você ganhou 90. Já 10 já foi. Então quer dizer que 90 é meu. Não, não é seu não, é seu para fazer o bem. Então você tem 90, aí você está passando na rua, e aí tem um irmão na igreja que está sem nada em casa, aí já foi 20. Comprar um feijão, um arroz, já foi 20. Rapaz, eu estou com 70. E aí você, quando está indo para casa, meu filho, o Espírito Santo, ele toma você e diz assim: deposite tudo na conta do pastor José Mabessa. Aí ele continuar fazendo lá os vídeos do Reformed Sound e aqueles instrumentos tão edificadores para a nossa alma, que o pastor José Mabessa tem sido instrumento de Deus nas nossas vidas. E aí você que tinha 100 agora tem 0. Sabe? Rapaz, eu gostava quando eu tinha 100. Por isso que o judeu ele gosta, porque o judeu ele só perde o quê? 10. O judeu ele fica com 90. Mas o crente não, meu filho. O crente de 100 daqui a pouco tem mais nada. Você é crente. Você vai ver, por exemplo, Barnabé. Barnabé estava lá na igreja e as pessoas olhavam para Barnabé. Rapaz, pode Barnabé. Barnabé é gente boa. Barnabé tem uma fazenda. Eu vou até pedir para passar uns dias lá na fazenda dele. Só terra boa. E de repente Barnabé está indo para a igreja. Ele viu a necessidade da igreja. De repente uma igreja que tinha 120 pessoas passa a ter agora 3.000. E as pessoas começavam a conviver e faltavam as coisas. Barnabé disse: para que eu quero essa fazenda? Ele pegou o campo, vendeu e trouxe o dinheiro todo e deu para a igreja. Agora usem aí da maneira como Deus guiar vocês. Quem administrava eram os apóstolos. Imagine, a Bíblia diz lá como que se ele tivesse um campo, ele foi e vendeu e trouxe. Ele tinha o campo. Ele podia dizer: não, vou pegar 10% do campo, vou vender e vou dar para a igreja. Mas quando a gente fala de dinheiro, é um negócio tão difícil, irmão. Não, será que o pastor Lisan se desviou da teologia da prosperidade, que está falando de dinheiro? Não, está na Bíblia.
A gente às vezes não fica. Eu, particularmente, tenho um problema muito grande de falar desse assunto, mas muitas vezes sou guiado, como é o caso de agora, pelo Espírito Santo para falar, porque se você se converter o seu bolso não, deixa eu lhe dizer, não tem como você ir para o céu e o seu bolso não. Se você se converter o seu bolso não, os dois ficam aqui, no mundo para ser destruído. A gente vê de maneira muito clara uma história triste na Bíblia, de um jovem rico, que tinha muito dinheiro. Jesus olha para ele e diz: meu filho, o negócio é o seguinte, tem uma notícia maravilhosa para te dar. Agora antes você tem que ir vender tudo que tem, dar aos pobres, e depois você me segue. Traz um tesouro do céu e vai andar com Deus aqui na terra, que sou eu. E aquele homem foi embora. Os fariseus, eles davam risada quando Cristo pregava coisas semelhantes a essa, porque a Bíblia diz, porque os fariseus eram avarentos. Os fariseus eram avarentos, é o que a Bíblia diz a respeito deles. Eles davam risada quando Cristo pregava acerca dessas coisas. E aí talvez você diga: pastor, quer dizer que Cristo ama quem dá muito? Não, Cristo ama quem dá de todo o coração e quem faz o seu melhor para Ele. A prova disso é Lucas 21. Uma viuvinha pobre, ela foi lá e deu 2 moedinhas. Aquelas moedas eram moedas de pequeno valor, eram as 2 moedas de menor valor. Qual é a moeda de menor valor que a gente tem hoje em circulação? Quanto? 5 centavos. Então, digamos que é aquela 2 moedinhas de 5 centavos. Aquela mulher foi lá e ofertou. O Senhor Jesus parou tudo e fez questão de ensinar os seus apóstolos. Está vendo essa senhora? Tô pobrezinha ela. Foi a que mais ofertou aqui esse dia. Não, Senhor, o Senhor fez os cálculos. Teve gente que trouxe muito mais. Ninguém trouxe mais do que ela. As pessoas que vieram trouxeram o que sobrava. Ela trouxe tudo o que ela tinha. Olha que coisa linda. A gente vai perceber que uma das igrejas mais elogiadas na Bíblia é a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela recebe uma carta de Paulo, assim, extremamente amorosa. Paulo faz algumas advertências àquela igreja, pois é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que dava alegria para ele. E aquela igreja de Filipos era uma igreja pobre, era uma igreja que não tinha muitos recursos. E certa feita, o apóstolo Paulo estava muito provavelmente na cidade de Corinto. E os cristãos de Corinto, eles ainda estavam se convertendo e eles eram extremamente avarentos. Como eles não ajudavam a Paulo, Paulo também não pedia nada a ninguém. Por isso, se alguma pessoa pedir alguma coisa em meu nome, é mentira. Eu não peço também nada a ninguém. Se eu precisar de alguma coisa, eu peço a Deus. E Paulo, ele tinha esse costume. Então Paulo, quando chegou em Corinto, ele passou por necessidades e ele se viu obrigado a ter que voltar a trabalhar no secular durante algum tempo. E aí os irmãos de Filipos ficam sabendo disso. O que eles fazem? Eles se juntam, sem Paulo saber, sem Paulo pedir, e eles separam uma oferta para Paulo, para que houvesse mantimento àqueles mensageiros de Deus que estavam em Corinto, juntamente com Paulo. Paulo ficou quase 18 meses naquela cidade. E só que eles tinham um problema, eles tinham muito pouco e eles queriam dar mais. E a Bíblia vai dizer que eles deram além das suas posses. A gente não consegue entender muito o significado disso. Muito provavelmente eles tomaram emprestado para enviar para Paulo. E Paulo recebeu essa oferta, ficou muito feliz, porque agora ele para de trabalhar e ele vai se entregar completamente à sua missão, que era pregar o Evangelho. Olha os cristãos de Filipos, que coisa maravilhosa. Na Bíblia aparece um homem também chamado Gaio, que segundo os pais da igreja foi um homem extremamente rico e que usou toda a sua riqueza para ajudar na propagação do Evangelho, na manutenção dos verdadeiros obreiros. E o apóstolo João, escrevendo uma carta, ele menciona esse homem e ele diz: Gaio, eu desejo que você seja próspero, como próspera é a tua alma. Que coisa maravilhosa. E por último, irmãos, a gente vai perceber a vida de um homem chamado Cornélio, o primeiro gentio a receber o Espírito Santo.
Quando o Cornélio está orando, ele tem uma visão. E o mais significativo é o que aquela visão fala. Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram ao altar do Senhor. Ele agora está mandando uma resposta para você. Então, perceba, irmãos, como a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que estar sempre refletindo no nosso comportamento, e eu me vejo agora obrigado a concluir aqui nesse versículo 13, como eu disse a vocês, eu já imaginava que não conseguiríamos passear por toda a carta hoje, mas eu quero concluir nesse ponto aqui, no versículo 13, nós precisamos refletir a respeito da nossa vida, que tipo de testemunho nós estamos dando. Nós temos, de fato, demonstrado para o mundo que nós amamos a Cristo em primeiro lugar, ou nós amamos a nós mesmos e os nossos interesses? O que a gente pesa na hora de tomar as nossas escolhas? É por isso que Jesus vai dizer: me diga onde está o teu tesouro, e eu te mostrarei o local que está o seu coração. Onde está o teu tesouro? Está onde? Ah, o meu tesouro está em Cristo. É mesmo? Então eu vou passar 24 horas com você. Você já passou 24 horas com você mesmo? 4 horas, o que você fez? Onde Cristo esteve na sua vida nas últimas 24 horas? Reflita sobre isso e me diga se de fato seu tesouro está no céu. Então, a grande questão é que, irmãos, vai haver um dia de prestação de contas. E é muito melhor, como está escrito em 1 Coríntios 11, que nós julguemos a nós mesmos, para que não precisemos ser julgados pelo Senhor. Se você de fato é um filho de Deus, e você está errando nessa área, Deus vai te corrigir. E a mão do Senhor, por mais graciosa e misericordiosa que ela seja, ela é pesada. Se nós podemos evitar essa correção disciplina, se formos diligentes em relação àquilo que o Senhor nos fala, por que então sofrer determinadas coisas que efetivamente não precisamos? Existem algumas coisas que precisamos sofrer. É o que está escrito na carta que estudamos semana passada, a carta de Esmirna. Olha, eu estou lhe avisando que tens de sofrer. Mas tem algumas coisas que a gente não precisava. Se nós formos fiéis à palavra de Deus, se andarmos segundo a sua palavra, nós não vamos precisar padecer algumas disciplinas. Por exemplo, Sansão não precisava perder os seus olhos. Se ele fosse diligente em relação ao que Deus falou. Davi não precisava ter os seus filhos mortos e a espada na sua casa matando a vários, se ele fosse diligente em relação ao que Deus falou. Sabe? Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus está na nossa vida para justamente nos colocar em um lugar de segurança e nos afastar de qualquer lugar de perigo. Então, se eu der ouvidos à voz do Senhor, se eu andar em conformidade com a palavra de Deus, eu estou dizendo que se eu andar em conformidade com a palavra de Deus, não vai acontecer nada de ruim comigo. Não, pode acontecer, para a glória de Deus. Mas, muitas vezes, algumas coisas estão acontecendo na nossa vida fruto dos nossos pecados, dos nossos erros. Porque nós não temos dado ouvido àquilo que Deus nos ensina. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Onde está o nosso coração? Será que a sua preocupação maior é com a roupa que você veste ou está revestido do sangue de Jesus? Será que a sua preocupação maior nessa manhã é o seu tesouro na terra ou o seu tesouro no céu? Será que a sua preocupação maior nessa manhã é ser amado pelo mundo ou ser amado por Deus? São perguntas que a gente tem que se fazer o tempo todo. Qual é a prioridade nas nossas vidas? É preciso que você entenda que o Senhor Jesus resumiu todos os mandamentos em uma única afirmação. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma, força, entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei.
e os profetas. Então o Senhor Jesus, Ele facilitou demais a nossa vida, no sentido de conhecer aquilo que Deus quer de nós. Ele quer que nós o amemos e demonstremos esse amor através de uma vida de obediência em relação àquilo que Ele nos revelou. Então, qual é a sua prioridade? É a prioridade de Deus. Qual deve ser a sua vontade? Realizar a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, pois o mundanismo, e esse foi o assunto que nós iniciamos aqui, tratando a igreja e o mundo, o mundanismo ele vai entrar na nossa vida justamente para suprir a insatisfação que tem aqueles que não estão satisfeitos com Cristo. É isso que é o mundanismo. Então, por exemplo, eu não estou muito alegre com a igreja. Por quê? Porque toda vez eu venho para a igreja e pastor é sempre a mesma coisa, independente de ser o pastor Lisão, o pastor Ricardo, é sempre a mesma coisa. Prega esse evangelho e, sabe? Acho que a gente podia fazer uma coisa diferente. A gente podia fazer um teatro infantil no próximo domingo. O que é que vocês acham? Vamos combinar com essa linha. A gente tira esse púlpito aqui, a gente tira esse pedaço de madeira aqui de cima e bota esse palco aqui para as criancinhas apresentarem uma peça para a gente. Aí a gente se diverte. Tem mais, e próximo sábado a gente vai produzir aqui uma festa gospel. Para a gente se alegrar na igreja. A igreja não é só um lugar de ouvir pregações e exortações. Não, tem que ser um lugar de divertimento também. Então, vamos fazer uma festa semana que vem. Mas só pode música gospel, tá bom, irmãos? Porque tem que ser corda e decência. Então, pode ser forró gospel, pode ser rock gospel, pode ser, sei lá, música romântica gospel, mas tem que ser gospel, viu? Porque, afinal de contas, a gente precisa, irmãos. A gente precisa desses momentos assim. Então a igreja ela começa a aderir a essas coisas. Por quê? Porque ela está insatisfeita com o maná que está descendo do céu. Aleluia. É como o povo do deserto. Eu não suporto mais esse maná vil. Eu não suporto mais esse tipo de culto que é só pregação, oração, louvor, palavra. Não, a gente tem que fazer algo novo. Aí é o mundo tentando entrar. Outra coisa, a gente não pode mais ficar só dependendo de Deus. Se a gente precisa de alguma coisa, vamos passar a sacolinha. A gente não vai ficar dependendo de Deus. Está precisando comprar alguma coisa, vamos passar a sacolinha. Olha, eu quero 5 valentes para dar aqui R$1.000. Porque a gente está precisando fazer aqui um pagamento de R$5.000. A gente não tem. Então assim, eu quero 5 valentes, dando R$1.000 cada um. Ou então, a gente está precisando fazer alguns melhoramentos aqui. Eu quero que os irmãos tragam na semana que vem blusa, tênis, calça, relógio, o que for, que a gente vai fazer um bazar. Para poder a venda desses objetos gerar algum recurso para a igreja, para a gente fazer os melhoramentos. Ou então, olha irmãos, a partir da semana que vem, a gente vai separar um pedaço aqui da igreja e a gente vai fazer uma lanchonete. Porque ele vai arrendar, vai para poder inteirar no aluguel, tá certo? Então quando a gente vê isso, é o que? É a insatisfação. A insatisfação é que abre porta para o mundanismo entrar. Porque se eu estou satisfeito com o que Deus é, com o que Deus tem me dado, com a vida que eu tenho levado, meu irmão, Satanás não vai entrar nunca, a porta vai estar fechada para ele. Satanás vai dizer, transforma essa pedra num pão. Eu não preciso de pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás vai dizer, olha, lança-te daqui de cima, lá para baixo, porque aí o pessoal vai te adorar. Não, eu não vou tentar o Senhor. Eu não quero ser adorado pelas pessoas, eu quero obedecer a Deus. Eu te darei todos os reinos da terra se prostrado me adorares. Eu não quero os reinos da terra, eu quero morar no reino do céu. Então uma pessoa que está satisfeita com Deus, com Cristo, com aquilo que o Senhor prometeu e cumpre na sua palavra, ele não vai viver uma vida mundana. A gente vai ver semana que vem, se Deus permitir, que o mundanismo não necessariamente nos leva à imoralidade. O legalismo é uma espécie de mundanismo. Pessoas legalistas são pessoas mundanas. Elas acreditam que através das suas atitudes aparentemente corretas, elas vão ter algum tipo de
presente na sua vida, êxito na sua vida. O mundanismo, ele tem essas vertentes, é por isso que a gente vai ver a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas, na semana que vem. Ou você é legalista ou você é libertino, são duas espécies de mundanismo. Concluo nessa manhã, por conta do horário, deixando esse alerta bem claro para a igreja. Se você não estiver satisfeito com a vida que você leva hoje, você vai ser uma vítima muito fácil nas garras de Satanás. Eu quero terminar a nossa mensagem de hoje com um versículo que o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que o Senhor nos ajude a ter esse aprendizado, a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos orar. Senhor, nos perdoa, Senhor, começar de mim pela nossa murmuração que revela as insatisfações do nosso coração, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a nos alegrarmos com tanto que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajuda a entender que não precisamos mais ser abençoados, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Essas são de fato as bênçãos que abençoam. Nos ajuda a valorizar, Senhor, aquilo que tem valor. E a entender que as coisas materiais, elas só possuem valor se elas forem usadas para a Tua glória, Senhor. Ó Deus, que nós possamos usar as coisas para a Tua glória e não sermos usados por elas, Senhor. Que o dinheiro que o Senhor tem permitido que passe pelas nossas mãos, Senhor, não nos domine, mas nos ajude na prática do bem. Nos ajuda, Senhor, a estarmos cada vez mais conscientes do nosso papel aqui na terra. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra, Senhor. Temos o Teu nome, Senhor Jesus, na nossa fronte. Recebemos de Ti a Tua fé, Senhor. E nos ajuda a viver uma vida que reflita, Senhor, o Evangelho que nos alcançou em Cristo. Ó Senhor Jesus, Tu que passeias pela Tua igreja, com o Teu toque, transforme as nossas vidas e nos faça nessa manhã mais parecido contigo mesmo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ceiar como fazemos todo domingo. E enquanto os irmãos estiverem entoando louvor, que eu e você usemos esse momento para um momento de reflexão. A gente tem falado tanto a respeito de refletir sobre os nossos atos, que o momento de hoje que esse momento seja usado para isso, para que nós possamos levantar os nossos lugares, tomar do pão e do cálice e esperar o momento de cearmos de maneira unida. Parece mesmo que sou
Amém. Mas eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, dessa maneira como do pão e do cálice, pois quem come e bebe, sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar os nossos próprios comportamentos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Que o Senhor nos ajude não somente a cear da maneira correta, mas a viver da maneira correta, para que a ceia seja simplesmente a recordação de tudo aquilo que Cristo fez por nós e a motivação para que possamos viver para Ele. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Ó Senhor Jesus, tu que sabes o verdadeiro significado da palavra humilhação, nós só a conhecemos de maneira superficial, pois ninguém se humilhou como ti, Senhor Jesus, que sendo Deus, se destituiu de toda a sua divindade e veio a viver na terra como homem, para nos perdoar e nos santificar dos nossos pecados. Nos ajuda, meu Deus, a compreender tudo quanto o Senhor, quando esteve aqui na terra, nos ensinou. Nos ajuda, meu Deus, a viver uma vida que de fato evidencie a tua fé que nos foi dada de uma vez por todas pelo sangue. Ó Deus, que os nossos ajuntamentos não sejam para a nossa condenação, mas para a nossa salvação. Nos ajuda, meu Deus, a fazermos as coisas de uma forma que agrade a Ti e não ao mundo, e não aos nossos próprios interesses, mas que agrade a Ti, Senhor. Nos despede, Senhor, nessa manhã, debaixo dessa fé verdadeira, para que possamos viver uma vida, Senhor, aonde a Tua vida seja vista na nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã. Faz o Teu rosto, Senhor, resplandecer sobre nós. A Tua vontade reinar sobre a nossa, Senhor. Não nos deixe, meu Deus, sermos influenciados pelas seduções deste mundo, mas que cada vez mais nos tornemos apaixonados pelas coisas do alto, de onde o Senhor habita e nós também habitaremos.
Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmão. Saúde-se mutuamente com o cumprimento santo. Avise ao seu irmão, como quem ama, o caminho é estreito, mas ele nos levará ao céu.